A Bíblia diz que as mais jovens aprenderiam com as mais velhas. Você é bênção na nossa vida. Vamos orar por ela, amém? Oh, Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor abra a mente da tua serva, Senhor, ilumina ela, usa ela de forma, Pai, poderosa e eficaz, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui. Ser com ela em todos os momentos, nesse momento, agora, Deus. Ajuda ela em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos, como que é difícil estar aqui. É muito difícil. E eu vou me apresentar ao Senhor mais uma vez. Bendito Deus, querido Pai. Quero me apresentar, Senhor, a Ti na manhã desse dia. Tu sabes, Senhor, que os Teus filhos e filhas, Senhor, são as Tuas ovelhas. Precisam do alimento. Deus seja canal de bênção, Senhor, para a vida de cada um. Renova, Senhor, os corações, renova as alianças. Toma minha boca, Senhor, nosso Deus, e usa, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Mas faz, Senhor, acontecer nesta manhã, porque dependemos de Ti. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 2. Os versículos são 18, depois nós vamos ler o 21 até o 24. Essa palavra, irmãos, eu trouxe na quarta-feira. Uma palavra que eu trouxe na quarta-feira e desde que eu cheguei aqui, eu estou pedindo ao Senhor a direção. Mas nós estamos no ano da família. E é necessário, irmãos, nós falarmos sobre família. Porque temos visto tantas famílias sendo destruídas. E é necessário que hoje o Senhor nos instrua e nos oriente a respeito do esposo, da esposa, a respeito dos filhos e de toda a nossa parentela e da nossa posição dentro do nosso lar. Vamos ler. 2:18 diz assim para nós: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém, igreja? Amém. Princípios da mordomia familiar é o que nós vamos falar sobre esta manhã. Dentro do princípio familiar, nós temos que aprender a administrar, guardar, cuidar. Se nós não sabemos guardar, administrar e cuidar da nossa família, irmãs, nós estamos simplesmente em situação adversa ao que o Senhor tem falado para nós. Ele nos deu uma responsabilidade. E eu pedi muito ao Senhor que tivessem varões hoje, porque sempre o culto tem mais mulheres do que homens. E hoje o Senhor vai falar com os homens e o Senhor também vai falar conosco. Vai falar conosco como pai, vai falar conosco como mãe, vai falar conosco na posição que temos que ter dentro do nosso lar, diante da nossa família. Gênesis 2:15 diz que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Essa era a posição do homem, está no jardim do Éden, lavrando e guardando. E para que o casamento e a família sejam bem-sucedidos,
são estabelecidos alguns princípios também que Deus deu para nós. Quais são eles? Fé, oração, amor, compaixão, trabalhos e atividades também recreativas, irmãos. Se dentro da nossa família não houver fé, fé no sentido de que quando as coisas não estão indo bem, a gente precisa ter fé no nosso coração para atrair o Senhor para a nossa família. Temos que ter amor, irmãos. Muitas das vezes só amamos aqueles filhos que estão certinho. Aquele que está rebelde a gente já não ama mais. Muitas das vezes só amamos o nosso esposo quando ele faz alguma coisa que nos agrada. Quando ele não faz, não amamos mais. E assim é, tanto dos filhos, os filhos que amam os pais quando eles dizem para ele sim, mas quando eles dizem para ele não, ele já não ama mais. E o Senhor estabelece dentro da família respeito, amor, compaixão, trabalho, irmãos. Trabalho não é só a mulher trabalhando, não é só o homem trabalhando fora de casa para manter a família, mas os filhos têm que trabalhar também junto. Para uma família, ela está inteira, todos da família têm que cooperar. Porque o Senhor disse para nós que família é projeto dele. Esse negócio de que nós estamos vendo famílias destruídas. E eu tenho falado ontem para minha filha, eu falei, Carol, a situação está muito difícil. Nós estamos vendo nossos filhos dentro da casa do Senhor perdido, irmãos. Tem muitos filhos que estão na casa do Senhor perdido. Tem muitos homens que estão na casa do Senhor, mas também não estão em obediência. É dentro da casa do Senhor. E se nós não nos posicionarmos, Satanás ele está tragando. Eu comecei a perceber que quando os jovens vão para a academia, tem um demônio, irmãos. Nessas academias, onde os meninos começam a colocar músculo. Daqui a pouco a roupa já não está mais abotoada, já está meia abotoada. Irmãos, eu almoço sempre aqui na Taquara. E ontem eu vi uma cena, irmão, que eu parei de comer dentro do lugar onde eu como. O rapaz da caixa é vestido de homem, tem cara de homem, é muito feio por sinal, ele parece meio doente, desequilibrado. E eu estava ali almoçando e de repente ele levantou da caixa e foi lá e fez um carinho no cangote de outro homem. Irmãos, eu quase que derrubo o talher, porque as coisas estão terríveis aos nossos olhos. Nós estamos vendo homem vestido igual homens, mas na verdade eles não são homens. Temos visto as nossas filhinhas que nós cuidamos mudando de sexo. E o que nós estamos fazendo? O Senhor hoje ele está nos reunindo aqui para nos chamar a atenção, mas também para nos orientar, irmãos. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos lares. Em Gênesis 2, 7, 8, 16 e 17 vai dizer para nós que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Deus ele pega esse homem que criou, coloca no jardim do Éden para ele cultivar e guardar. Essa era a função de Adão. E os homens têm a função de guardar os seus lares. Guardar os seus lares. Porque Deus chamou o homem como sacerdote do lar. É a função do homem de guardar a sua família, de cultivar a cada dia com oração, com jejum, com clamores. Porque eles estão se perdendo. No versículo 17 de Gênesis também diz assim: você pode comer de toda árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus ele falou para Adão: olha, você pode comer de tudo, somente dessa árvore você não vai comer.
a árvore não trazia para ele inteligência, a árvore não faria com que ele fosse maior do que Deus, mas a árvore ia abrir os olhos dele do entendimento sobre o bem e o mal. E nesta manhã, peçamos ao Senhor, abre nossos olhos para ver o bem e o mal, que muitas das vezes, irmãos, está debaixo dos nossos olhos. Eu fui numa casa onde eu vi o pai bater na porta do quarto do filho para poder entrar, irmãos. Tem que bater para entrar. A minha casa, quem manda sou eu. Os cômodos todo me pertence. Ele pode até encostar a porta porque está estudando, mas eu não tenho que bater na porta pedindo permissão para entrar. Nós temos que colocar as coisas no lugar certo, autoridade. E Adão, como muitas das vezes nós não obedecemos ao Senhor, e Adão comeu do fruto, os seus olhos foram abertos, ele passou a entender o que era bem e o que era mal. E no capítulo Gênesis 1, 28 diz assim: Deus fala ao criar o homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nesta palavra aqui, o Senhor não diz para o homem dominar o outro homem, não. É para dominar a natureza, não outro homem. E ele vai dizendo também em Gênesis 2, 18, ele diz assim: depois de Deus criar a natureza, ele vê que o homem está só e diz. Quem diz foi o Senhor: não é bom que o homem viva só. Eu vou lhe fazer uma disjuntora companheira. O Senhor viu que o homem estava só. Por isso ele colocou a mulher e criou a mulher e entregou para Adão. Só que Adão, ele já tinha seus olhos abertos e sabia muito bem discernir sobre o bem e sobre o mal. E na hora que o Senhor vem e diz para ele: essa aqui é a sua mulher, apresenta, Adão diz assim: o Senhor toma uma costela, faz a mulher, mostra para Adão a mulher que ele fez. A Eva devia ser uma mulher muito linda, irmãos, muito maravilhosa. Imagine a única mulher dentro daquele lugar sozinho, ele e ela. E quando Deus ele traz aquela mulher para Adão, Adão já tinha o discernimento do bem e do mal, sabia escolher. Ele podia dizer: olha, eu não te pedi nada. E você, marido, você jovem, é você que decide casar. É você que decide casar. Você, jovem, mulher, é você que decide casar. É no namoro que nós temos que ver os defeitos. Depois que a mala está fechada, irmãos, tenta abrir a mala e pegar alguma coisa da mala e fechar e botar no lugar. Não consegue, irmãos. Não consegue. Então você tem que ver antes do casamento o que cabe dentro da mala. Só que hoje os namoros não são como os namoros que o Senhor falou. O namoro é conhecimento. Você tem que ver que aquela unha que ela está usando não é unha dela, é postiça. Você vai olhar que aquele cabelo dela não é cabelo dela, é implante, é berga ré. Você vai começar a ver detalhes que no namoro você tem que ver. Porque depois que casar, ela vai tirar a unha, ela vai tirar o cabelo. Então o namoro, irmão, não é só para dar beijo na boca, não. O namoro é para saber quem é a pessoa. É no namoro que nós temos que orar antes, como um pastor aqui nosso dizia: antes do namoro, no namoro abre bem os olhos. Depois que casa, fecha bem os olhos, porque não vai dar mais jeito, irmãs. E Deus vai lá e entrega aquela mulher para Adão, e Adão diz para o Senhor: esta é agora osso dos meus ossos
e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Ele podia dizer: eu não quero esta mulher, eu estou muito bem aqui sozinho com os meus animais. Tu já mandou botar o nome neles todo, eu tenho colocado nomes todo, estou trabalhando, eu não quero esta mulher. O homem era livre, tinha livre-arbítrio para dizer: eu não quero. E outro detalhe, irmãos, Deus não forçou a ele a aceitar a Eva. Deus só trouxe. Assim Deus traz uma moça diante do jovem, assim Deus traz uma jovem diante do moço, e ela decide namorar ou não. Deus só apresenta. Deus às vezes vai dizer assim: ó, você só está olhando o perfil, você só está olhando a estrutura, mas eu quero te revelar algumas coisas para que você saiba se é isso mesmo que você quer. Deus, ele não escolhe com quem você vai casar. Quem escolhe somos nós. E Adão disse: ela é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai ser chamada varoa, porque do varão foi tirado. E o homem, hoje, irmãos, ele decide casar, ou ficar solteiro, ou ficar solteirão. Eu estava falando com o pastor Luiz essa semana. Encalhadas, irmãs, não são aquelas jovens, nem o jovem que está solteiro, que tem 40 anos, não. Encalhado é aquela mulher e aquele homem que está num casamento e não pode sair mais dele. Esse que é o encalhado. Porque o Senhor diz que o casamento é para toda a vida, até que a morte os separe. Deus realiza, a partir de que Adão tomou aquela atitude de dizer que ela era agora osso dos ossos e carne da carne, o Senhor, ele faz o casamento. E nesta manhã o Senhor está fazendo casamentos aqui, irmãs, casamentos espirituais, casamentos aonde ele vai entrar e vai mudar a história de muitos casamentos e de muitos lares, porque Deus sabe a agonia que eu fiquei essa semana inteira para trazer essa palavra. A semana inteira eu falei: Senhor, já trouxe essa palavra na quarta-feira, mas Deus está mudando aqui a maneira de pregar, Deus está mudando aqui a maneira de falar. Deus não é o mesmo. Na quarta-feira ele falou de um jeito, hoje ele está falando de outro. Deus quer renovar o sentimento de amor, de companheirismo, de amizade, de fidelidade, porque Deus não traria uma palavra para encher o nosso coração só de fala. Grande Deus. Deus realiza o casamento por decisão de Adão. A partir desse casamento, Adão assume responsabilidade, ou melhor, a partir do casamento, os homens assumem responsabilidade diante, primeiro, de Deus e da sua família. E a primeira responsabilidade que Adão assumiu e que nós, como homens e mulheres, vamos aprender com o Senhor nesta manhã. A primeira responsabilidade do homem é prover as necessidades materiais. O Senhor chamou o homem como cabeça. O Senhor chamou o homem como sacerdote do lar. É o sacerdócio Deus deu para o homem. Então a responsabilidade do homem é prover as necessidades materiais. Quem tem que agir com as despesas são os homens, irmãs. Deus colocou essa responsabilidade sobre o homem. Gênesis 2,15 diz que antes da queda do homem, Adão cultivava e arava. Mas depois, com a queda do homem, do suor do seu rosto comerás o pão até o dia da tua morte. Então, irmãs, para você prover, você tem que trabalhar. Para você prover, você tem que falar: Senhor, me ajuda.
porque eu sou responsável da minha casa, eu sou responsável da minha família. Por isso, irmãos, nós chamamos aqui por porta de emprego. Por isso nós oramos por porta de emprego, porque tem homens que verdadeiramente ficam desempregados porque houve problema na empresa, mas tem homens que se colocam, se acomodam e acham que a mulher é que tem que assumir a responsabilidade da parte financeira. A mulher, ela foi dada como auxiliar. Indica que a responsabilidade de prover é do homem e não da mulher. Adão dá o nome da sua mulher de varoa, porque saiu do varão. E ele diz para ela: esta agora é a varoa. Mas, irmãs, tem homens que não chamam as suas esposas de varoa. Tem homens que dão alguns apelidos para as suas esposas. Olha aí a minha anta, olha a anta aí, olha essa gorda, olha essa burra. Irmãos, e nós temos ouvido isso no meio do povo, da igreja. Não é lá fora não, porque a palavra é para nós, irmãos. Quem fala é o nosso Senhor para nós, e quem lê a Bíblia são os filhos. O que você está falando da sua esposa? Qual é o predicado que você está dando para a sua esposa? Qual é o adjetivo que você está dando para a sua esposa? Prover as necessidades para a esposa é o mesmo que prover para si mesmo. Em Efésios 5:29 diz para nós assim: ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como Jesus faz com a igreja. Você tem cuidado da sua esposa, como Jesus tem cuidado da sua igreja? Qual é a tua posição de homem dentro do seu lar? Qual é a tua posição de sacerdote dentro do seu lar, diante da sua família, diante dos seus filhos? Gênesis 12:24 e também lá em Mateus 19, Marcos 10:7, porque tanto está no Antigo como também está no Novo, para não dizer assim, é a lei, mas o Senhor fala tanto no Novo como no Antigo Testamento. Ele diz assim: deixará o varão o seu pai e sua mãe. Deixar aqui, irmãos, não é abandonar o pai e a mãe, não. É mudança só de responsabilidade, de prioridade. Deixará o varão o seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma carne. O apego entre marido e mulher está superior à mulher e seus filhos, ao marido e os seus filhos. O Senhor fala unir-se-á. Unir, irmãos, é estar junto, é parceria, é concordar. A segunda responsabilidade que Deus deu para o homem é de prover as necessidades afetivas da sua esposa. Em Gênesis ele diz assim, 2:23 diz assim: Adão falou: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Irmãos, a mulher tem sentimento, a mulher tem emoção, a mulher tem vontade própria. Então você é responsável. Responsabilidade do homem diante de Deus e manter a sua esposa afetivamente. Você não pode tratar a sua esposa como um objeto. Ela tem sentimentos, ela tem emoção. E Deus aqui, Ele está falando, ela é uma pessoa que ama e também quer ser amada. E Deus diz que o homem tem a obrigação de prover as suas necessidades sexuais. Não tem nenhuma criança aqui, irmãos. E nós podemos falar porque o Senhor está aqui e quer falar para nós. O homem, ele é razão. A mulher, ela é emoção. A mulher é pelo que ela ouve.
Se você perguntar para uma mulher o que ela quer de presente, é bem capaz dela dizer que quer um bracelete de flores. Porque ela é emoção. Ela é emoção. O carro, se você der, ela vai ficar muito feliz. Mas se você falar, então na hora do relacionamento sexual, irmãs, entenda que a mulher é emoção. A mulher é pelo que ela ouve. É pelo que ela ouve. O homem é pelo que ele vê. Então, mulheres, não vá para a cama com aquela roupa que você ficou o dia inteiro na cozinha, em nome de Jesus. Não vá para a cama com aquele cheiro de suor que você passou o dia inteiro fazendo comida. Porque o homem é pelo que ele vê e a mulher é pelo que ela ouve. Então não adianta você chegar na cama com a sua mulher na hora e você querer ter relação com ela se você não planejou nada, você não fez nada durante o dia para que esse ato acontecesse. Ela tem que ouvir eu te amo, ela tem que ser acariciada antes. Muitas mulheres, irmãos, muitas mulheres, em reuniões com mulheres, elas questionam sobre o ato sexual, como se seus esposos estivessem tendo relação, como se estivessem estrupando as suas esposas, porque não houve um relacionamento, não houve um abraço, não houve uma conversa, não houve um perguntar, e vai direto para a cama sem aquele ensinamento que o Senhor tem dado para nós. E essa obrigação, irmãs, tanto é orgânica como afetiva. Existe o desejo do homem fazer sexo, existe o desejo da mulher também de fazer sexo. Mas não pode ser como os animais que têm sexo, que olham, que vejam e cheiram e vai embora. E muitos leitos estão assim, o marido chega num relacionamento, acaba a vontade dele, vira para o lado, ronca e vai até o dia seguinte. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui porque eu sinto a presença dele. E Deus está falando com a sua igreja. Relacionamento é algo onde Deus está no meio. Tem que ser algo profundo, gostoso, mas tem que estar na presença de Deus também. A ordem que Deus deu para Adão é crescer e multiplicar. E eu ouvi essa semana uma irmã dizendo que o filho casou, mas não quer ter filho. Isso tem que ser falado no namoro, irmãs. Porque Deus disse crescer e multiplicai-vos. Ah, irmão, posso adotar um? Não. Mas isso tem que ser conversado antes. O adotar é quando você é impossibilitado de ter filhos. Porque o Senhor deu a ordem, crescer e multiplicai-vos. Os animais, irmãos, eles chegam, só cheiram, tem a relação e vai embora, porque eles foram feitos somente para procriar. No relacionamento do homem com a mulher não pode ser assim. Deus não se agrada desse sexo que está acontecendo, desse sexo que só você tem prazer e a sua esposa não tem, ou desse sexo pornográfico também que não agrada ao Senhor. O homem de Deus, ele faz sexo com carícias, ele faz sexo com amor, ele faz sexo introduzindo a mulher naquele momento dele, junto com ele. O sexo entre homem e mulher tanto é obrigação como direito de ambos. Esse negócio do homem chegar em casa e dizer que está cansado não agrada a Deus. Esse negócio do homem dizer que trabalhou demais, está cansado, esgotado, isso não agrada a Deus. Esse negócio do homem dizer que ele tem que dormir mais cedo, ou ele tem que estudar, ele tem que fazer, isso não agrada a Deus.
Terceira responsabilidade do homem: proteger a esposa. Eu estava vendo um canal desse homem chamado Pablo Marcel, uma coisa assim, Marçal. Ele fala sobre o relacionamento de esposa, e eu fiquei olhando aquele homem, ele dizendo que até quando ele sobe a escada rolante, ele bota a esposa dele na frente, ele fica atrás, porque se acontecer alguma coisa, ele está atrás para defender a esposa. E quando ele desce a escada, ele faz ao contrário, ele bota ela na frente, ele fica atrás. Isso é cuidado, irmãos. Isso é zelo. O Senhor nos chamou para colocar a esposa como defesa dele, proteção dele, porque Deus, quando ele, em 1 Pedro 3,7, diz que nós somos os vasos mais fracos. Fomos tirados da costela, bem perto do coração, para sermos amada, e sobre o braço para sermos protegida. O homem tem a obrigação dada por Deus para proteger a sua esposa. Você tem protegido a sua esposa? Você tem protegido a sua esposa? No namoro é tão diferente, irmãos. No namoro ele pega na mão, ele anda, ele tem prazer de mostrar. Depois que casa, a esposa está lá atrás, ou então está lá na frente. Ele nem sabe o que está acontecendo. Maridos, sejam amáveis com suas esposas. Honre-as como a melhor amiga. Elogie o seu trabalho de casa com os seus filhos. Irmãs, quando o marido chega em casa, está tudo pronto. Às vezes não está tudo pronto, porque não dá tempo, irmãos. Eu vejo a minha filha, que tem uma criança que tem autismo. Desde 6 da manhã aquela menina acorda e arruma a bolsa e pega a bolsa dele e arruma ele, dá banho nele, vai fazer comida, vai lavar, vai passar, vai arrumar. Para arrumar a casa, irmãos, a gente tira móveis do lugar, varre de baixo. É um serviço diário, um serviço que não acaba, é um serviço que não para. Elogie quando você chegar na sua casa, a sua esposa. Elogie pelo trabalho que ela dedica aos vossos filhos, porque os filhos é do marido e da esposa também. Não é só da esposa. E Deus chamou o homem como sacerdote. E como sacerdote é ele que tem que se posicionar diante da sua família, orando e jejuando. Honre a sua esposa. Quarta responsabilidade de honrar a esposa, em Gênesis 2,18 diz que a mulher é a disjuntora. Ela está perto dele. Ela não está distante dele. Tem marido, irmãos, tem maridos aqui que eu não conheço nem a esposa. Eu conheço o marido, mas eu não conheço a esposa. Ou eu conheço a esposa, mas eu não conheço o marido, porque não andam juntos. Não estão juntos nunca. O marido elogia a secretária, o marido elogia a irmã, o marido faz elogio para qualquer pessoa, mas para a esposa ele não faz. Deus está nos ensinando hoje. Deus está ensinando o marido e Deus também vai ensinar nós como mulheres. E nós agora vamos para o papel da mulher na função da mordomia da família. E aqui a maioria é mulher. Provérbio 18:22 diz que quem acha uma mulher acha uma coisa boa e achou benevolência. Provérbio 19:14 diz que a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Irmãs, você tem sido prudente? Abigail, ela sabia que o seu marido, ele era um homem furioso.
Nabal era um homem furioso e ela sabia que ia destruir a família dela. E aquela mulher usa de sabedoria e vai até Davi. Irmãs, eu vi um fato dentro do ônibus, que quase tem morte dentro do ônibus, por causa de uma mulher sem sabedoria. Sabemos que os bancos amarelos são para os idosos, e muitas das vezes a gente fica em pé porque aquele homem finge que está dormindo, aquela mulher finge que está dormindo e não deixa a gente sentar. E se você falar que quer sentar, vai ter briga. Então você fica em pé. E quando aquela mulher passou com o marido reclamou. Os dois eram idosos. E o marido reclamou não por causa dele, mas por causa dela. Em vez de ela ficar quietinha, ela botou fogo. Foi botando fogo. Quando o homem desce no mesmo ponto e começa uma briga e pega lá uma pedra e quase que o homem perde a vida, porque a mulher, da vez de dizer para o marido, fica calmo, meu esposo. No trânsito, já recebi uma fechada no trânsito, o homem querendo vir me matar de qualquer jeito, eu nem sabia porque eu ia morrer. Porque meu carro pequeno, ele vai em tudo que é lugar e entra em tudo que é lugar. Porque a mulher mandou ir atrás. Não, ela te fechou. Irmãs, o Senhor nos chamou para sermos apaziguadora. Não é chegar o seu marido cansado do trabalho e você botar um monte de coisa na cabeça dele. Falar do filho que não fez, falar do vizinho que não fez. Irmãs, tenha sabedoria. O marido, ele é um sacerdote. Ele tem que ser bem tratado quando ele chegar na sua casa. Provérbio 31:10 diz que o seu valor excede dos rubis. A mulher foi criada por Deus para ser complemento do homem. Tu tem sido sábia, irmãs? Tu tem levado o teu casamento e o seu lar com sabedoria, com entendimento, com graça? Ou o marido chega do trabalho cansado, suado, muitas das vezes a coisa não aconteceu lá fora, irmãos, o sol está de 42, 44, muitas das vezes o homem pega esse ônibus, irmãs, a gente pega um ônibus sem ar-condicionado, eu chego aqui pingando. Imagine esses homens que pegam 2, 3 conduções. Vamos ser sábios, irmãs, vamos esperar ele chegar. Vamos esperar ele aquietar o coração dele, para depois então contar as coisas que aconteceram para ele. A responsabilidade da mulher é ser adjuntora. E nós temos 2 funções, porque nós somos corpo, alma e espírito. E aqui, irmãs, eu tenho certeza que muitas de nós estamos errando. Eu sou uma que ri. E eu confesso diante do altar. Nós temos a parte humana e nós temos também a parte espiritual. E dentro da parte humana, primeiro é Deus. Na espiritual também é Deus. Na segunda parte humana vem o marido e não o filho. O melhor é para o marido. A melhor fruta, o melhor bife, a melhor comida é para o marido, não é para os filhos. Primeiro que o marido veio primeiro, depois é que veio os filhos. Então o melhor que você faz não é para os seus filhos. Terceiro é que vem os filhos. E na ordem espiritual, irmãs, primeiro é Deus, segundo família, e terceiro é a igreja. Esse negócio de mulher querer casada, querer estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, irmãs, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não assuma a responsabilidade aonde você vai deixar sua família sem estar sendo observada. Eu ouvi de uma irmã que todas
todas nós aqui conhecem. Ela diz que quando ela aceitou Jesus, as irmãs mais velhas orientaram a ela que ela tinha que fazer a obra todo dia. E ela saía todo dia para fazer visita. E não era uma visita só não, irmãs. Era 2, 3, às vezes até 4 visitas ao dia. E quando ela menos esperou, a filha dela estava desviada. E até hoje desviada, irmãs. Porque ganhou almas e perdeu dentro de casa. A dracma foi perdida dentro de casa. Mulheres casadas não pode dar 100%, só as solteiras. Porque o tempo que você está na obra, você deixou de passar a roupa do seu marido. Você deixou de dar atenção ao seu filho, de ensinar o seu filho. Quando é criança, ele tem que ter mais carinho, mais cuidado. É quando ele é pequeno, irmãs. Porque quando estiver grande, se você orientou, as coisas vão ser mais fáceis. O marido, irmãs, ele é um sacerdote. Irmãs, oi, irmã Márcia, mas o meu marido não é um sacerdote. O meu marido não toma posição de sacerdote. Seja você. Seja você a responsável pela palavra de Deus. Trate ele como sacerdote. Faça a sua parte como se ele fosse. Se ele não é por atitudes, mas ele é porque Deus elegeu desta maneira. Obedeça você às leis e os estatutos que Deus deu para você. Efésios 5, 22 diz assim para nós: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É como ao Senhor. Tudo o que fazemos é como ao Senhor. Não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. O homem tem a responsabilidade do sustento, sim. Mas não quer dizer se você sabe bordar, se você sabe cozinhar, se você sabe fazer qualquer coisa que possa ajudar o seu esposo, você pode fazer. A situação está difícil, você pode fazer, você pode ajudá-lo, você pode orientá-lo. E há uma disputa quando a mulher trabalha também, em querer dizer que ela ganha mais do que o marido. Humilhando o esposo, dizendo que ganha mais do que ele. Colocando ele numa situação de desigualdade e de humilhação. Isso não agrada ao Senhor. Tem esposas, irmãos, que são excelentes donas de casa. Se você chegar na casa da esposa, da mulher, você pode chegar meio-dia, como 3 horas da tarde, como 10 horas da noite, a casa dela está num brinco. Tem outras que você chega às 5, ela diz que ela vai arrumar casa. Se você chegar às 10, ela diz que vai arrumar casa. Se você chegar de manhã, ela diz que vai arrumar casa. É aquela mulher que não cuida da sua casa, não cuida dos filhos. A casa está sempre uma bagunça, a casa está desarrumada sempre. Mas o Senhor hoje está nos ensinando a sermos mulheres dentro da nossa casa. Sermos mães diante dos nossos filhos. Tem esposas que são excelentes donas de casa. Mas o marido não tem liberdade nenhuma quando entra em casa. Ele só falta entrar com o sapato em cima da cabeça. Porque ele não pode sentar no sofá que está arrumado. Ele não pode mexer aqui porque está arrumado. Ele não pode largar a roupa dele porque está desarrumado. Irmãs, o Senhor hoje está nos orientando. E depois que a gente ouve o Senhor falar, a gente não pode dizer que a gente não ouviu falar. Não vem dizer você assim, fulana tinha que estar aqui, não. O Senhor está falando é para nós. Você que está solteira, você está aprendendo. Você que está casada, você está aprendendo. Você que é viúva, que quer casar de novo, você também está aprendendo hoje. Tem esposa mãe, que diz assim, da minha família Deus cuida. Olha, irmã, não se mete não, porque a minha família Deus cuida, sim, irmãs. Mas Ele deu responsabilidade a você como mãe.
Você não pode terceirizar a educação do teu filho. Você não pode botar a culpa na escola. Você não pode botar a culpa na igreja, porque a responsabilidade é nossa de cuidar dos nossos filhos. Eu lembro que quando a minha filha era pequena, todos os dias eu abria a pasta dela. Todos os dias. E eu tenho mania, irmãs, eu tenho mania de escrever. Quer me fazer feliz, me dá caderno. Quer me fazer feliz, me dá caderno. Eu acho que minha mãe não me deu o caderno porque a gente não tinha condição. Então eu amo caderno, amo ficar escrevendo, rabiscando. E eu olhava o caderno da minha filha, e não tinha, na época a gente não tinha isso, né? Que a gente não era bem pobrezinha. E eu escrevia no caderno dela. Eu mandava mensagem para ela. Uma ela ia ver meus elogios e outra ela ia ver que eu olhei a pasta dela. Eu lembro que minha mãe fazia isso com a gente. E se a gente trouxesse uma borracha, no dia seguinte a gente tinha que devolver. Hoje o filho chega com a camisa do coleguinha, a mãe não sabe nem de quem era aquela camisa, irmãs. Minha mãe tinha 8 filhos e cuidava de nós. Hoje a gente tem um e não consegue cuidar, irmãs. O celular então tomou a frente de tudo. A comida está queimando, a roupa não está sendo lavada, o marido chega, não tem a comida que tinha que ter. O seu marido tem que chegar em casa e sentir vontade de todo dia voltar para casa. Lugar de refúgio. Lugar onde ele se sente amado, aonde ele se sinta abraçado, aonde ele se sinta que ele é o sacerdócio do lar. Os filhos são responsabilidade nossa. São responsabilidade nossa. Tem mulheres que têm colocado seus filhos na creche de manhã até a noite, sem necessidade, se ela não está trabalhando, irmãos. E qualquer coisa que aconteça com o filho, você banca o maior barraco, irmãos. Como nós vimos um caso aí, eu estava no ponto do ônibus e uma senhora ia me contando. O bebê foi entregue, esqueceram o bebê dentro do carro e a criança morreu, que quando o motorista voltou, a criança estava dentro do carro já morta. Cadê as nossas responsabilidades com os nossos filhos, irmãs? Estamos perdendo os nossos filhos para as drogas. Eu lembro que minha mãe não deixava de jeito nenhum a gente ir na casa de ninguém, muito menos dormir. E hoje, irmãs, nós temos visto o pai deixa o filho pequeno ir para a casa do amiguinho e dormir na casa do amiguinho. Você, por mais que você conheça a pessoa, você não sabe a índole da pessoa. E a maioria das crianças que são abusadas, irmãos, são por pessoas conhecidas. São pelos avós, são pelos tios, são os parentes mais chegados. Nós temos que olhar, irmãos, com um olhar mais atento para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, o que está acontecendo. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, irmãs, ela destrói com as próprias mãos dela. E agora nós vamos falar sobre a mordomia dos filhos. E aqui todos nós somos filhos. Não é porque nós crescemos que deixamos de ser filhos. Efésios 6,2 diz: sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é bom. Sede, irmão, sede é verbo imperativo. É ser tu, é ser nós, é ser você, sede. O marginal, irmãs, ele obedece o policial pela força e pelo medo, não porque ama. Honrar significa estimar altamente. O que o pai disser, filhos, obedeçam, porque ele sabe. As mães parece que tem uma bolinha, sabe, que fala, a gente tem um sentido diferente.
Nós sabemos quando nós falamos não vai, porque não vai. A mãe chega, está um sol de 40, a mãe fala, leva o guarda-chuva. Mãe, mas está um sol de 40, irmã, pode ter certeza que vai chover de tarde ou de noite. Obedeça, irmãos. Obedeça, filhos. Obedeça o que seu pai está falando, porque o que ele fala é reto e é correto, e é na direção do Senhor. Mas também tem a mordomia dos pais, irmãs. Efésios 6,4 fala: pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Quais são as palavras que estamos proferindo aos nossos filhos? O que você fala para o teu filho? O pai deixa, a mãe não deixa. A mãe fala, você é burro, você nunca vai passar. Irmãs, use sua palavra para abençoar os seus filhos. Mesmo que você veja que as coisas saíram fora do controle, continue a profetizar. Uma palavra, irmãos, mal pregada, vai fazer o teu filho se afastar da presença do Senhor. Vai fazer ele tomar outros caminhos. Existem 2 fatores para ensinarmos nossos filhos corretamente: exemplo e Bíblia. Exemplo, irmãos. Se você não é exemplo, o teu filho não vai te obedecer. Se você não usar a palavra, ele também não vai te obedecer. Você fala para o teu filho não fumar e você fuma. Você fala para o teu filho não mentir e você mente. Você fala para o teu filho ser um homem correto e você não é um homem correto, nem uma mulher correta. Um lar permeado de crítica destrutiva, de medo, de intimidação, não tem ensinamento profundo. A mãe diz assim para o filho: olha, quando o teu pai chegar, você vai ver só o que vai acontecer. Ele passa a odiar aquele pai, ele passa a ter medo daquele pai, e você fica sem autoridade de mãe, porque você não resolve as coisas. Você diz que é o marido que tem que resolver, é o pai que tem que resolver. Agora no lar, irmã, permeado de elogio, de exemplos. Eu dou exemplo da minha filha porque é com quem eu convivo. Ela já, irmãs, na faculdade, algum trabalho que ela tinha que apresentar, ela chegava e me passava para mim, e eu sempre dizia para ela, podia não entender nada, irmãs. Podia não entender nada daquilo que ela estava falando, mas eu dizia para ela, tu pode melhorar aqui. Olha, você tem condições de melhorar. E assim, irmãs, foi feito desde pequena. Ela já estava com muito mais entendimento do que eu. Ela fez uma faculdade, eu fiz faculdade em 1975, irmã. Imagina eu querer ensinar a Carol agora. Mas eu dizia que ela podia melhorar sempre. Eu nunca disse que ela era incapaz. Eu sempre a incentivei. E se eu via que não ia conseguir, eu ia para o joelho, irmãs. E é isso que nós temos que fazer, incentivar os nossos filhos. Maridos, olhe para Cristo, o noivo divino, em seu relacionamento com a igreja. Ame-a, faça sacrifícios por ela, ouça as suas preocupações, cuide dela, seja sensível às suas necessidades e dores. Olhe para sua esposa, marido, como se você estivesse olhando para a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus. Esposa, olhe para a noiva escolhida, a igreja com seu relacionamento com Cristo. Respeite-o, reconheça as suas qualidades de sacerdote da família, responda à sua liderança, ouça e o louve. Irmãs, a palavra do Senhor foi pregada. E eu sei que aqui existem muitos casamentos que não estão bem, porque o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito. E hoje eu quero orar. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar por você, esposa, esposo. Eu quero orar por você, filhos e filhas
eu quero orar por você. E se você ouviu essa palavra que veio do trono do Senhor, e você está dentro desses tópicos que o Senhor falou, se levante, não tenha vergonha. Vergonha é a gente continuar no erro e não conseguir fazer nada. Vergonha é a gente continuar nos nossos erros e ter uma oportunidade de acerto e a gente não está fazendo nada. É por você que eu quero orar. Por você que acha que não tem mais jeito no seu casamento. Por você que acha que não tem mais jeito no relacionamento seu com seu filho, ou do seu filho para com o esposo, eu quero orar por você. E se você quiser receber oração, o momento é esse. E nós vamos nos colocar de pé, pedindo ao Senhor sabedoria, entendimento, graça. Pedindo aos jovens que estão solteiros, que querem casar, uma mudança dentro deles, uma mudança nas atitudes também deles. Você que é viúva, que quer casar de novo, o Senhor também hoje te instruiu como ser esposa, como ser mãe, entendendo que você tem que dar prioridade ao esposo, que é chamado como sacerdote. O Senhor nos ensinou hoje como esposa a termos uma vida de intimidade com o Senhor, para poder fazer um relacionamento melhor. O Senhor hoje nos ensinou na nossa vida sexual também, porque não somos só espírito, irmãs, nós somos carne também, e como carne necessitamos de ter atos sexuais. Isso faz bem para nós, para o nosso corpo também, para a nossa alma. Um beijo, irmão, muda tudo, muda a sentença. Um abraço muda tudo. E eu quero orar por você. Se não tem ninguém, nós vamos sentar e vamos somente agradecer. Se o lar de todas estão em alinhamento, se você não tem nenhuma dificuldade no seu relacionamento, não só com o marido, irmãs, mas dentro de casa, com filhos, nós vamos orar. Pai, a Tua palavra foi colocada. A Tua palavra, Senhor, foi ensinada. Aqui está o Teu povo, aqui está o Teu rebanho. Aqui, Senhor, estão os homens e as mulheres. Aqui estão os sacerdotes, Senhor, do lar, Senhor. Aqui estão filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que precisam, Senhor, serem corrigidos, que precisam ouvir, Senhor, a Tua voz, que precisam ser ensinados, administrados. Ajuda essa mãe, Senhor, ela está aqui no Teu altar, ela está te pedindo, Senhor, meu Deus e meu Pai, que Tu a oriente, porque vai ser na Tua direção, na Tua orientação, que as coisas vão mudar, Senhor nosso Deus. A Tua filha tem uma promessa, tem uma palavra, e ela guardou no seu coração, e nós cremos, Senhor, que hoje, Senhor, hoje Tu estás fazendo coisas grandes, renovando a fé, renovando a confiança. Vamos os casamentos. Nós queremos abençoar, Senhor, todos que estão aqui, maridos e mulheres. Senhor, queremos abençoar os filhos. Venha renovar esta aliança de amor, porque o amor, Senhor, meu Deus e meu Pai, é um instrumento que Tu usa para que nós, Senhor, a cada dia possamos viver melhor. Toma, Senhor, a família da Tua igreja. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.